1 Reis 19, capítulo 19, versículo 1. Hoje eu quero falar, meus irmãos, da importância da gente buscar o conhecimento em Deus. Eu acredito que sem conhecimento não existe intimidade. Muitos querem ser íntimos do Senhor, porém desprezam o conhecimento. E o desejo de Deus é que nós venhamos aprender dele. O próprio Senhor Jesus, quando ele fala do fardo, que o fardo dele é leve, ele fala assim: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde. E o que é aprender do Senhor se não for você buscar, você se aprofundar? Meus amados irmãos, o Senhor tem queimado isso dentro de mim, e eu creio que o Senhor tem virado uma chave em nossas vidas, porque uma igreja que vive no raso sempre vai estar correndo atrás de movimentações, de eventos. Igrejas que procuram fazer eventos para si, para preencher, e vivem em função disso, eventos e mais eventos. E nós precisamos, na verdade, estar queimando. Amém? E esses dias eu falei o que o Senhor disse a Felipe, isso em João 14, 9. Há tanto tempo estou com você, ou com vocês, Felipe, você ainda não me conhece. Quem vê a mim, vê o Pai. É possível uma pessoa estar na igreja servindo o Senhor e não conhecer o Senhor, não conhecer realmente a vontade de Deus para a vida dela? É possível. E eu digo para você que a maioria está dessa forma, desse jeito. Domingo pela manhã, pega a sua Bíblia, vem, participa do culto. E algumas pessoas, elas não querem sair daquele estado que é um estado raso, não tem profundidade. Muitas das vezes passam vergonha entre os familiares, até mesmo colegas de trabalho, porque quando alguém pergunta algo da Bíblia, você não consegue responder, você não consegue falar, a língua trava. Por quê, meus irmãos? Às vezes se aprofundamos em tantas outras coisas, mas por que temos tanta dificuldade de se aprofundar na Bíblia, na palavra do Senhor? E desculpas não faltam, é ou não é verdade? Não tenho tempo, já não tenho mais idade para isso. Aí você vê na sociedade pessoas se formando na faculdade com 60 anos. Pessoas finalizando os seus estudos já na terceira idade. Aí você vê na sociedade os jovens hoje que às vezes trabalham, acorda às 5 horas da manhã, trabalham o dia todo, chega cansado em casa, ainda vai para a academia, vai fazer curso, vai fazer um algo a mais. Eu acho, meus irmãos, que nós, eu estou me incluindo, eu acho que nós damos muitas desculpas para não fazer o que nós realmente precisamos fazer. É uma verdade, meus irmãos, seja sincero comigo. Poderíamos fazer mais? Poderíamos ou não? Poderíamos. Você pode ter certeza disso. Agora, como que a gente percebe que o Senhor quer que nós venhamos nos aprofundar nisso, e às vezes nós não queremos, não temos vontade, não temos desejo. Irmão, sabe qual é o problema de muitos hoje?
chama-se desprezo. Isso é verdade, desprezo. Muitos desprezam e não buscam o conhecimento bíblico, porém sabe tudo de futebol, sabe tudo de moda, sabe tudo de política, sabe tudo da terra e não sabe nada dos céus. É uma dura realidade que nós estamos vivendo. Precisamos mudar isso. É uma verdade. Quem concorda com o pastor? Às vezes sabemos de tudo, mas não estamos conectados com aquilo que o Senhor está fazendo. E como eu falei, conhecimento, quem busca conhecimento, quem busca conhecer o Senhor, com certeza vai ter mais intimidade. Esse versículo bíblico demonstra que Deus está no detalhe, nas coisas simples. E eu quero compartilhar com a igreja nessa manhã. A Bíblia diz assim: Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer: que os deuses me castiguem se amanhã, a estas horas, eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo, levantou-se e, para salvar a vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ele deixou o seu servo, e ali deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de comer e orou: Basta, Senhor, tire a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que um anjo tocou nele e lhe disse: Levanta-se e coma. Elias olhou e viu perto de sua cabeça um pão assado sobre pedras em brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu, tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse: Levanta-se, coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar-me a vida. Então foi-lhe dito: saia daí e fique diante do Senhor no monte. E eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento fendia o quê? Os montes, e quebrava as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um som
de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o quê? O rosto com o manto. E saindo, pôs-se à entrada da caverna. O que eu aprendo com isso? Elias, ele conhecia o Senhor. Era o profeta do Senhor. Orou no Monte Carmelo e o fogo desceu. Depois ele orou para que chovesse e choveu. E quando Acabe queria prendê-lo, mandando uma parte do exército, Elias falava assim: se eu sou homem de Deus, caia fogo de onde? E o fogo caía. Meus amados irmãos, esse texto nos ensina uma profundidade, aonde a gente percebe que Deus muitas das vezes não está nas movimentações que muitos buscam. Será que se eu ficasse aqui gritando, sabe, plantando bananeira, fazendo, vamos colocar umas movimentações aqui, poderia se afirmar que Deus estaria aqui? Não. Mas as pessoas se iludem com isso. As pessoas, quando elas estão em um movimento, elas pensam que Deus está ali, e que Deus está agindo, e que Deus está provocando e promovendo tudo aquilo. É algo que nós estamos vivendo na nossa geração. É algo que nós estamos presenciando. As pessoas hoje em dia, elas estão procurando focos de incêndio, porque elas deveriam estar queimando, mas elas vivem procurando focos de incêndio por aí. Elas vivem procurando movimentações. O Senhor não estava no vento, o Senhor não estava no fogo, o Senhor não estava, meus irmãos, naquele terremoto, mas o Senhor estava no sussurro da brisa. E quando Elias percebeu, ele pegou o seu manto e cobriu o quê? O rosto. Meus amados irmãos, até quando nós vamos desprezar? A única forma de você conhecer a Deus é através de você decidir se aprofundar. É a única forma de você ouvir a voz do Senhor, é tendo intimidade com Ele no quarto. Existem muitas vozes que falam na nossa mente, mas como distinguir qual é a voz do Senhor? Como saber qual é a voz do Senhor se não for íntimo dele? Ora, a grande maioria dos irmãos aqui já me conhece. Eu vou lhe dar um exemplo muito simples a respeito da voz. Quer ver, ó? Meus irmãos, fiquem de pé, por favor. Agora senta. Por que você ficou de pé? Mas você me viu? Mas você conhece o quê? A voz. Então nós precisamos estar no nosso quarto. Nós precisamos nos aprofundar para você identificar qual é a voz do Senhor. Elias sabia que o Senhor não estava naquele vento que estava fazendo o monte estremecer. Elias sabia, meus irmãos,
que o Senhor não estava naquele terremoto, não estava naquele fogo. E por mais que Deus pode fazer todas essas coisas, esta palavra nos ensina o grau de intimidade que nós precisamos ter para poder identificar o que Deus está querendo fazer. Há um desprezo, meus irmãos, há um desprezo quando nós falamos, eu vou dar apenas um exemplo. Nós temos 3 atividades semanais na igreja, praticamente, que é o grupo de convívio, onde nós realizamos nas casas, e depois nós temos a casa de honra quinta-feira, que é justamente para se aprofundar, e o domingo de celebração. Qual é a nossa preocupação? A nossa preocupação, meus irmãos, é que quando chegar realmente os dias, que são dias de confusão, onde Jesus diz que até mesmo os eleitos, se não tomarem cuidado, seriam enganados, é que você esteja preparado. Quem está entendendo, faz assim: preparado, tendo discernimento, tendo conhecimento. Ai, pastor, mas eu não tenho mais idade para isso. Ai, eu não tenho mais tempo para isso. Posso fazer uma pergunta para você? Se eu te oferecesse R$2.000 mensais para você estudar a Bíblia, você aceitaria? Se eu pagasse para você R$2.000 todos os meses para você estudar a Bíblia, hoje você diz que não tem vontade, hoje você diz que não tem tempo, será que você aceitaria? De repente não aceitaria por vergonha, mas que balança, é uma verdade. Então, eu estou aqui compartilhando, meus irmãos, algumas reflexões, alguns pensamentos, para você poder entender que a vontade de Deus é que você o conheça. Como Jesus falou: aprendei de mim, aprendei de mim. Depois ele pega, repreende Felipe e fala assim: Felipe, eu estou com vocês há tanto tempo, e você não me conhece. Quantas pessoas estão nessa situação, se diz servo do Senhor, filho de Deus, Jesus meu Salvador, mas não tem desejo, não tem fome, não tem desejo, não tem gana. Aí, eu vou falar algo aqui, meus irmãos, você vai dar risada. A respeito das séries e novelas bíblicas. Hoje em dia as pessoas são bem adeptos, né? Elas gostam, e eu acho legal também. Pelo menos as pessoas estão se envolvendo com algo que vai trazer, sei lá, uma conexão, né, com a palavra. Mas tem irmãos, eu vou falar para vocês, irmãos, assistir novelas bíblicas não substitui a leitura do quê? Ai, pastor, olha, o senhor já assistiu as novelas da Record? Eu já assisti alguns. Ai, pastor, hoje, olha, o que está em alta é o The Chosen que fala? Como que é? Fala aí, mulher, que você fala inglês fluente. The Chosen. Ai, é lindo demais. Aí tem irmãos que acompanham, são fiéis acompanhantes da série, das novelas, que começam a disseminar personagens, adaptações, achando que está na Bíblia, e não está na Bíblia. Ainda fala, está na Bíblia, mas não está na Bíblia. Os irmãos, para se fazer uma série, precisa-se de personagens fictícios, de narrativas, de situações, de adaptações.
para se promover um capítulo, por mais que a intenção seja boa, que a intenção é de levar o Evangelho, de levar o nome Jesus às nações, tem muitos personagens ali que nem existem, nem estão na palavra do Senhor. E às vezes eu ouço irmãos falando, o fulano, o Beltrano, aí eu fico pensando, será que eu li errado a Bíblia, rapaz? Será que isso tem mesmo? Aí deixa a gente até confuso, aí você volta para ler, e você, não, realmente não tem, mas o irmão que assistiu, está acreditando que está ali na Bíblia, e não está. Isso é uma vergonha. É uma verdade. Fora aqueles que ainda confundem algumas frases, né? Frases, pensando que são frases bíblicas, mas não são. Tem gente que pensa que cair é do homem, o levantar é de Deus, é bíblico. Me mostra onde está escrito isso. Deus escreve servo por linhas tortas. Deus ajuda quem cedo madruga. Aonde está a igreja isso? Não está escrito. O pouco com Deus é muito, e tem gente que acha que isso é bíblico. A voz do povo é a voz de quem? Não, essa daqui essa próxima aqui, não cai uma folha de uma árvore sem a permissão. Onde está escrito isso? Não é bíblico. E algumas frases disso são adaptações de algumas passagens bíblicas, mas não é bíblico. Ela numa forma literal. E você acha que isso não preocupa a gente? Preocupa porque as pessoas se aprofundam em tudo, menos na palavra de Deus, menos na palavra do Senhor. Você sabe qual é o direcionamento que eu dou para você? Todos os dias, meus irmãos, começa de Gênesis a Apocalipse, lê 3 capítulos. Ah, pastor, não tenho tempo. Mas para ficar na rede social você tem tempo. Então a gente, na verdade, nós damos muitas desculpas. E a única forma da gente ser íntimo do Senhor é conhecendo a Ele através da palavra dEle, daquilo que Ele deixou para nós. Amém, meus irmãos? Jeremias 9, 23, coloca aqui, Lucas, para mim, por favor. Jeremias 9, 23. Eu quero compartilhar com vocês esse texto aqui, que diz assim, assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas aquele que se glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrada, diz o Senhor. Olha que forte isso. Então, eu creio que hoje Deus está nos trazendo uma reflexão sobre o caminho que nós precisamos tomar. Também não adianta ser profundo e raso. Não adianta a pessoa conhecer de Gênesis a Apocalipse se ela não busca estar conectada com o Senhor. Então, meus amados irmãos, conhecer a Deus depende da nossa fome, da nossa sede. Ouvir a voz do Espírito Santo, para onde estamos indo, o que precisamos. Eu acredito muito que muitos erros, falhas e decisões que nós tomamos poderiam ser evitadas se a gente tivesse um pouco mais de profundidade, um pouco mais de conexão.
da gente poder falar: Senhor, vou ou não vou? E aí você escuta: filho, não vai. Porque aí você consegue distinguir qual é a voz da sua emoção, qual é a voz sua e a voz do Senhor que está falando. Porque Deus fala, meus irmãos. Deus fala. Eu me lembro uma vez que nós estávamos voltando do monte. Estava eu e minha esposa dentro do carro, não me recordo quem estava atrás, mas no veículo de trás estava o José e a Manu e mais uns irmãos. E quando eu estava chegando no pedágio, uma voz falou assim: ó, paga o pedágio deles que eles estão sem dinheiro. Não foi, José? Eu fui lá e paguei o pedágio deles. E aí depois eu fiquei sabendo que naquele momento ele estava sem o dinheiro. Deus fala ou não fala? Deus fala. Eu vou falar: Deus quer falar com você. Deus quer falar contigo. Você acha que Deus só vai falar com você através do pastor? Através do culto? Não, Deus quer falar com você dentro da sua casa. Deus quer falar contigo nos momentos difíceis. Mas nós estamos com os nossos ouvidos tapados. Quando o barco que Paulo estava sendo despedaçado pelas ondas, o Senhor foi ali e falou com ele. E falou: Paulo, é necessário que você chegue vivo em Roma, para dar testemunho ao meu respeito. E olha, ninguém aqui vai se perder. Deus fala no meio das tribulações, das angústias. Só que nós estamos vivendo tão no automático, que nós não damos valor e não buscamos da forma que deveríamos buscar. Quem está compreendendo, faz assim. É uma verdade, meus irmãos. E ainda tem gente que fala assim: eu não tenho tempo. Eu estou dando algumas referências bíblicas aqui para você poder entender isso. Coloca para mim Oséias, capítulo 6, versículo 3, por favor, 15. Por favor. Se você quiser abrir também, Oséias 6, capítulo 3. Isso é muito forte, meus irmãos. Conheçamos e prossigamos em conhecer a quem? O Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como o amanhecer e a sua vinda é certa, Ele descerá sobre nós como chuva. Ele quer, meus irmãos, o Senhor quer se revelar a nós, o Senhor quer se revelar a você. Às vezes as pessoas acham que o pastor é um privilegiado porque Deus fala com ele. Meus irmãos, não é assim, isso não é verdade, isso é mentira. A responsabilidade está com certeza mais sobre as minhas costas, que tudo que eu ensinar aqui vai ser pedido contas. Mas dizer que eu sou privilegiado, não, meus irmãos, eu luto todos os dias para poder orar, para poder ler a Bíblia, para poder estar perto do Senhor. Homens, você acha que eu não sou homem? Mulheres, você acha que minha mulher não, ela não é mulher, ela é um anjo, é uma anja. Uma anja. Não, meus irmãos, nós temos vontades, nós temos desejos, nós temos compromissos, nós temos, meus irmãos, só que a gente tem uma consciência que o momento do devocional, o momento de orar, o momento de buscar, isso não pode ser substituído por nada. Por nada.
E às vezes as pessoas, elas acham que Deus só vai se revelar a elas, ou só vai acontecer o sobrenatural sobre a vida delas com uma oração do pastor. Não, meus irmãos, não. Se você entender que você tem acesso, que o véu foi rasgado, que não é necessário mais você trazer o animal para que o sacerdote apresente, que você tem acesso, que você tem desejo, Deus, Ele vai se mover na sua vida. Eu vou te dar um exemplo muito simples. Quando Felipe estava pregando em Samaria, e havia um grande avivamento, pessoas aceitando a Cristo, diz a palavra, que voltava de Jerusalém um homem, um eunuco, que tinha ido adorar, mas ele voltava lendo as escrituras, tentando se aprofundar, tentando buscar, só que ele não tinha entendimento. O que Deus faz? Deus vai lá, tira Felipe daquele grande mover que estava acontecendo naquela cidade, e leva Felipe do lado do eunuco, para poder ensinar, trazer clareza. Sabe por quê? Porque aquele coração estava queimando tanto, que quando os dois estavam passando por uma lagoa, o eunuco falou assim: o que me impede de eu aceitar a Cristo agora e ser batizado? Quando Jesus, no poço de Jacó, está conversando com a mulher samaritana, ele disse para ela: quem tem sede, vem a mim, o quê? E beba. Quem tem sede, vem a mim e beba. Meus irmãos, o Senhor, Ele quer se revelar a você. O Senhor quer falar contigo, mas o Senhor não consegue. O Senhor não pode, porque Ele é justo. Como que Ele vai entregar algo precioso para você, se você não se esforça? Como que o Senhor vai entregar o que é precioso para você? Porque a voz do Senhor é preciosa. Mas um exemplo eu vou lhe dar: as riquezas que o Senhor fez, elas estão à vista do ser humano, ou elas estão escondidas? Tudo escondido, meus irmãos. Para você achar o ouro, você precisa o quê? Ralar. Para você encontrar o petróleo, é lá nas profundezas. Tudo que é precioso, Deus escondeu. E quem quer achar, vai atrás. Pague o preço. A sabedoria, o conhecimento, é a mesma coisa. E o Senhor quer que nós venhamos conhecê-lo a cada dia. Então não despreze o chamado para se aprofundar nas Escrituras. Conhecer a Deus, meus irmãos, vale mais que o ouro, vale mais que a prata. Amém? Para a gente finalizar, abra sua Bíblia, por favor, lá no livro de 2 Timóteo, capítulo 9, capítulo 4, versículo 9, por favor. Esse texto aqui é um dos textos mais preciosos que nós temos na palavra de Deus. É um texto que nos comove muito, porque eu não sei se você sabe, meus irmãos, mas a primeira e segunda a primeira e a segunda carta a Timóteo, elas foram escritas, Paulo já na prisão, antecedendo os dias que ele seria morto, que ele seria entregue. E aqui, acredite-se que Paulo já tinha em torno de 60, 61, 62 anos de idade, estava preso em Roma. Esse aqui é muito profundo. Ele fala assim, empenhe-se por vir até aqui, o mais depressa possível, porque Demas,
tendo amado o presente século, me abandonou. E se foi para Tessalônica, Crescente foi para a Galácia, Tito foi para a Dalmácia, somente Lucas está comigo. Encontre Marcos e trago-o junto com você, pois me é útil para... Se ele estava dentro da prisão. Quanto a Tíquico, mandei para Éfeso. Quando você vier, preste atenção aqui, meus irmãos, traga a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo. Traga também os livros e especialmente os pergaminhos. O que isso quer dizer? Paulo mesmo na prisão, Paulo mesmo já com 60 anos de idade, ele estava ali com sede e com fome de conhecer a Deus. Como que você conhece a Deus? Como que você conhece? Tem outra maneira? Como que uma pessoa se forma em medicina? Como que uma pessoa se forma um advogado? Dias e dias com os livros, que alguns é quase do tamanho da Bíblia, mergulhado, estudando. Como que uma pessoa se forma engenheiro? Não tem uma outra forma, não existe um outro caminho para você conhecer a Deus, se não for lendo a palavra dele e orando, buscando intimidade com o Senhor. Não tem outra forma, não tem outro jeito. Então, meus irmãos, nós vamos ter que mudar os nossos hábitos. Nós vamos ter que mudar os nossos hábitos. Aquele hábito que você tem de antes de dormir, ficar 1 hora lá na rede social, que já está te deixando míope, cego. Lê pelo menos meia hora a palavra do Senhor. Nós precisamos mudar hábitos. Nós precisamos, meus irmãos, ser mais íntimos de Deus. Não tenho idade, não tenho tempo. Temos que parar com essas desculpas, porque se alguém estivesse pagando para nós 2 ou 3 mil reais, a gente faria. É a mesma coisa, você que quer passar em um concurso. A minha esposa esses dias foi fazer um só, né? Não foi 2, né? Estudou, passou. Tem jeito, meus irmãos. Para você dominar um assunto, para você conhecer algo, você precisa. Você sabe por que as pessoas hoje no nosso país estão sendo manipuladas por um evangelho raso de homens? Porque elas terceirizam aquilo que elas precisavam fazer. Tem pessoas que elas fazem assim: pastor, toma aqui o meu dízimo, toma aqui a minha oferta, ore por mim, pela minha casa e pela minha família. É assim que as pessoas estão vivendo. Estou falando alguma mentira? Ou pessoas que fazem isso, ou fica atrás de movimentações.
Esses dias eu estava falando com uma pessoa importante. Aí essa pessoa perguntou para mim quanto tempo a igreja ela já tinha. Eu falei assim, 5 anos, está indo para 6. Aí essa pessoa falou assim para mim, porque o ministério do senhor é de palavra, né? Eu falei assim, é o que Deus me deu. Mas no fundo eu entendi, tipo assim, se tivesse movimentações, gritaria, foi curado aqui, eu estou vendo, olha, Deus me disse para falar para você. Estou falando alguma besteira? E assim diz o Senhor. Meus irmãos. Como o José, estava assistindo um vídeo do José ontem, falando das pessoas que acabam acreditando em demônios, achando que são anjos. O parente que voltou e está falando agora, o parente, eu estou num lugar aqui ruim. Não, meus irmãos, você pode ter certeza, não que eu estou falando aqui de uma maneira, porque eu acredito que um dia Deus ele vai permitir essa igreja crescer. Mas existem muitos lugares agora que está cheio de movimentações, 2, 3, 4 mil pessoas e só movimentação, só barulho de vento, só barulho de terremoto, só barulho de fogo, mas a voz suave do Senhor não está passando, não está passando. E o que nós queremos para a nossa vida? Irmãos, eu vou dar uma notícia para vocês. Por que será que Jesus, Ele fala que no dia que a porta estiver fechada, e alguns para o lado de fora bater desesperadamente, Senhor, abra-nos a porta, abra-nos a porta, Ele vai falar assim, nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Isso é duro. Imagine a gente ouvir da boca do Cristo, do Salvador, nunca vos conheci. Se todos os dias a gente fala que Deus sabe todas as coisas, conhece a todos, sabe dos nossos desejos, sabe das nossas vontades, mas é como, eu posso simplificar isso para vocês? É como se Ele falasse assim, você nunca me amou. Você nunca me amou. Imagine só. Esses dias eu falei aqui, e é verdade. Pare para pensar comigo. Falamos que nós queremos passar a eternidade com quem? Com Jesus. Ai, Jesus, quando o Senhor voltar, eu quero passar a eternidade contigo. Meus irmãos, se aqui nessa terra não temos nem vontade de ler a Bíblia, muitos não têm vontade nem de vir no culto, como que vai querer passar a eternidade com alguém que aqui nessa terra você já não tem nem desejo? Porque nós não temos nem desejo. Jesus pede, Ele fala, aprendei de mim. E aprender de Cristo é no nosso quarto, é nas nossas leituras, é nas nossas meditações. É isso que o Senhor queimou para mim falar com os irmãos, porque
muita coisa Deus, Ele não está fazendo em nossas vidas, porque a nossa profundidade é muito pequena, muito pequena. E eu espero, meus irmãos, que a partir de hoje isso mude. Amém? Fecha a sua Bíblia, por favor.